Ao longo dos séculos, o sistema religioso baseado na adoração ao sol criou raízes e se infiltrou em diversas camadas da sociedade. A religião cristã fundada em Roma absorveu bastante dessa influência e, por conseguinte, as religiões que provieram dela herdaram os mesmos traços. Quais são essas outras organizações e quais são esses traços? Vimos nas partes anteriores que o culto ao sol, desenvolvido praticamente na Babilônia, espalhou-se por diversas culturas, adquirindo nomes e características diferentes. Essa religiosidade exerceu influência na fundação da religião cristã pelo Império Romano no século IV, pois os resquícios desse imenso sincretismo podem ser flagrados até hoje na iconografia, nos dogmas e nos preceitos litúrgicos do cristianismo. A versão do culto solar que exerceu maior influência em Roma e consequentemente na religião cristã do Império Romano foi o mitraísmo. Mitra era o deus sol persa que depois foi incorporado à mitologia romana, recebendo adeptos especialmente entre os soldados romanos. Seus rituais foram sutilmente introduzidos ao culto cristão. O Signore, Re potente, Dio degli dei, Signore del cielo e della terra, grande è il tuo spirito, immensa è la tua forza, o Signore. Palavras sagradas, palavras que nos soam de alguma forma familiar. Os fiéis desse ritual acreditavam na vida eterna e no paraíso. Eles recebiam o batismo, adoravam um Deus que nasceu de uma virgem. Tudo muito familiar, não? Tudo isso lembra o cristianismo, mas o que acabamos de ouvir é uma antiga liturgia que foi encontrada num papiro grego do século IV, por fiéis que faziam reuniões no subsolo de Roma. Um culto misterioso que foi trazido há muito tempo do Oriente e leva o nome de culto de Mitra. E isso é a missa católica, o culto de Mitra, onde os pagãos acreditavam comer seu próprio Deus. O culto a Mitra difundiu-se por todo o território do Império Romano, chegando a ser uma das religiões mais bem-sucedidas por quase 4 séculos seguidos. O mitraísmo que entrou no Império Romano era uma mistura da versão persa, da astrologia babilônica e de mistérios gregos. Criaram-se centenas de templos dedicados a esse novo Deus. Alguns historiadores dizem que todo o continente europeu e o Novo Mundo seriam hoje adeptos da fé mitraica se o cristianismo não tivesse emergido. Com o advento do cristianismo, o mitraísmo foi desaparecendo e banido oficialmente em 391 d.C., data em que o imperador Teodósio proibiu todas as religiões diferentes do cristianismo. Mas o cristianismo não conquistou o mitraísmo. Pelo contrário, eles se uniram e alteraram apenas os nomes. As doutrinas, os dias festivos, os rituais e organizações estruturais quase que não mudaram nada. O cristianismo incorporou boa parte das práticas mitraicas, como a liturgia do batismo, da crisma, da eucaristia e da Páscoa. A utilização de velas, sinos, até as vestimentas usadas pelo clero religioso são parecidas com a dos sacerdotes de Mitra. Tudo tornou-se muito homogêneo. O líder do culto ritual mitraico era chamado de padre, palavra latina que significa pai, herdada pelos sacerdotes do cristianismo. Eles usavam crucifixos e amuletos e existia um pater petratus, padre superior, chamado de papa. O primeiro dia da semana, domingo, já era dedicado ao deus Sol na antiguidade e foi em Roma consagrado como dia do descanso, em homenagem a Mitra. Constantino decretou que esse dia seria observado como repouso obrigatório. Constantino continuou a identificar o Sol com o deus cristão de alguma forma.
Quando em 321 Constantino transformou o primeiro dia da semana em feriado, ele o chamou de o venerável dia do sol. Sunday em inglês ainda tem o significado. A igreja cristã pegou para si muitas ideias e imagens do culto ao sol. Por exemplo, veio a celebração do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, o nascimento do sol. O 25 de dezembro é uma data que já se faziam homenagens a deuses ligados ao sol. Os povos da Europa pré-cristã tinham uma grande conexão com essa data. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol. Sabemos que não há evidências de que Jesus nasceu nessa data. O Natal, portanto, foi criado para substituir as comemorações em honra ao Deus Sol. Porém, percebemos que apenas os nomes foram substituídos. Jesus tornou-se o Deus Sol e os costumes continuaram os mesmos. O pinheiro, por exemplo, era um símbolo do Deus Tammuz. Na Babilônia já se usavam pinheiros em homenagem ao Deus Sol Tammuz. No seu aniversário era costume das pessoas pegarem pinheiros, levá-los para dentro de suas casas e enfeitá-los como símbolo do renascimento dele. Hoje, milhões de pessoas nos lares, comércios e instituições religiosas ainda cultivam esse símbolo do Deus Sol.